Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, olha só. Essa semana nós estamos fazendo a revisão para a AS. Na semana passada foi a semana da AV1, então nós não continuamos com a matéria. E essa semana é a semana de revisão para a S, correto? Então, é semana de revisão, não é semana de matéria nova, ok? Algumas pessoas me perguntaram sobre aquelas atividades de leis de Kepler. Então, como a nossa matéria da AS é só o volume 1, como é só o volume 1, nós vamos voltar em leis de Kepler mais para frente, assim que passar esse, tá bom? Então, essa parte da matéria não é para vocês me enviarem agora, não, tá? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, enxergando, tranquilo? O som tá bom? Ouviram a bateção da porta aqui? O vento bateu a porta? E aí, conseguindo me ouvir? Beleza. Então, pessoal, eu pensei o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre vetores, né? Nós temos que voltar àquela parte de decomposição de vetores, vamos falar um pouquinho de vetores, tá? E aí eu vou fazer umas atividades, vou resolver umas atividades com vocês lá do livro 1. Depois eu olho aqui a página direitinho e falo para vocês, certo? Tem umas partes aqui que eu vou passar mais rapidamente, porque não tem tanta necessidade, que nós já vimos bastante. Vou deixar a parte do bate-papo aqui aberto, se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Qualquer momento, se tiver dúvida, vocês podem me chamar e podem perguntar, ok? Então, vamos lá. Vetores entra na parte dos tipos de grandeza física, né? Então, nós sabemos que temos grandezas físicas escalares que são definidas apenas pelo valor numérico. Então, não tem nem direção e nem sentido. E a grandeza física vetorial é aquela que eu preciso saber o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, alguns exemplos, né? Velocidade, força, voltando aqui, velocidade, força, aceleração, impulso, né? Então, por exemplo, se eu for pensar na força, então faz diferença se eu aplico sobre esta pedra uma força na direção horizontal, sentido para a direita, ou se eu aplicar na direção horizontal, sentido para a esquerda, mesmo que tenha o mesmo módulo, que tenha o mesmo valor, certo? E aí, quem vai representar graficamente uma grandeza vetorial é o chamado vetor. Daqui a pouquinho eu falo sobre as atividades, tá bom? Mais para frente eu falo com você sobre as atividades. Então, o vetor, ele vai representar geometricamente ou graficamente uma grandeza vetorial. É um segmento de reta
orientado. Então, é um segmento de reta, a reta suporte representa a direção, a pontinha da flecha representa o sentido. Então, aqui eu tenho um vetor A, que é igual a 4 unidades, que tem um módulo 4 unidades. E o tamanho do vetor vai representar o seu módulo, certo? Então, o módulo é 4 unidades, o sentido para a direita e direção horizontal, no caso desse vetor. Operação com vetores. Então, para a gente fazer o desenho da operação com vetores, nós temos a regra do polígono e a regra do paralelogramo. A regra do polígono, eu posso utilizar vários vetores e fazer o desenho da soma de vários vetores ao mesmo tempo. Então, meu vetor resultante, o que seria? O que significa vetor resultante? Vetor resultante é um vetor que sozinho ele vai produzir o mesmo efeito de todos os vetores que eu tenho. Se o vetor estiver representando a grandeza força, a força resultante ela tem o mesmo efeito de todas as forças que estão aplicadas. Então, para desenhar a regra do polígono, o que eu faço? Eu desenho um vetor a partir da extremidade desse vetor. Eu desenho o próximo. A partir da extremidade, então foi desenhado o vetor A partir da extremidade dele foi desenhado o vetor B, a partir da extremidade foi desenhado o vetor C e a partir da extremidade foi desenhado o vetor D. Na verdade, para a regra do polígono, a ordem não importa, tá? Qualquer ordem que eu desenhar aqui não vai importar. O meu vetor resultante ele tem origem. Na origem do primeiro que eu desenhei, está aqui, e a extremidade na extremidade do último. Se eu desenhasse numa ordem diferente, o desenho no geral ficaria diferente, mas o vetor resultante ficaria o mesmo. Regra do paralelogramo. A regra do voltando aqui, pessoal. Olha só, o que a gente tem que observar? Quando eu for desenhar qualquer um dos vetores, eu não posso alterar nem o seu módulo, nem a sua direção, nem o seu sentido. Então, eu não posso alterar nem a inclinação que o vetor tem. Por exemplo, se eu observar o vetor A, eu tirei ele do lugar, eu transladei, tirei daqui, passei mais para cá, eu não posso alterar o seu tamanho, que representa o seu módulo, não posso alterar a sua inclinação, que está representando aí sua direção e seu sentido. Regra do polígono, se eu tiver 20 vetores, eu posso utilizar. Regra do paralelogramo, eu só posso utilizar para vetores de 2 em 2. Então, essa aqui é a diferença básica. Então, na regra do paralelogramo, eu vou desenhar os dois vetores coincidindo as suas origens. E aí, eu vou desenhar um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero com lados opostos paralelos. A partir da extremidade de A, faço um tracejado paralelo a B. A partir da extremidade B, faço um tracejado paralelo a A. O vetor resultante tem a origem coincidindo nas duas origens e extremidade no cruzamento aqui dos tracejados que eu desenhei, certo? Casos particulares. Então, para a gente encontrar o vetor resultante. Então, primeiro caso, vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido. O ângulo entre os dois vetores é de 0 graus. Então, nesse caso, os dois têm direção horizontal, sentido para a direita. Então, a resultante é a soma dos dois vetores. Então, somo A com o B, o vetor resultante tem o tamanho da soma dos dois. E o módulo também. Se o módulo de A for, por exemplo, 5 unidades e o módulo de B for 2 unidades, o módulo do vetor resultante vai ser 5 mais 2, 7 unidades.
Segundo caso, com a mesma direção, só voltando aqui, pessoal, aqui, se eu imaginar se forem duas forças, né, sendo aplicadas no mesmo corpo, as duas forças estão se ajudando. Então, fazer uma força de 5 e uma de 2 unidades para a direita é a mesma coisa que eu fazer apenas uma força de 7 unidades para a direita. Elas estão se ajudando. Segundo caso, com a mesma direção em sentidos opostos. Então, os dois têm a mesma direção em sentidos opostos. O vetor resultante é a soma vetorial de A com B. Porém, o vetor resultante é a diferença entre os dois vetores. Então, o módulo do vetor resultante é o módulo de A menos o módulo de B. Então, é sempre o módulo do maior menos o menor. Se aqui for 5 unidades e aqui for 2 unidades, então o módulo do vetor resultante é de 3 unidades, 5 menos 2. Então, eu pensar o seguinte, se eu pensar em duas forças, é como se fosse um cabo de guerra. Um puxa com 5 unidades para um lado, outro puxa com 5 unidades para o outro lado. É como se eu tivesse apenas uma força de 3 unidades puxando no mesmo sentido da maior. Terceiro caso, vetores que fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, está aqui. O vetor resultante é a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Está aqui, pelo método do polígono. Eu desenho o primeiro vetor, na extremidade dele eu desenho o segundo vetor. O vetor resultante tem origem no primeiro que eu desenhei e extremidade no último que eu desenhei. Forma, então, um triângulo retângulo. Se forma um triângulo retângulo, para achar o módulo do vetor resultante, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Vetor resultante, módulo do vetor resultante ao quadrado, é módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, certo? E aí sempre lembrar, né? Gosto de lembrar a vocês, o triângulo retângulo mais famoso que existe, que é o de lados 3, 4, catetos 3, 4 e hipotenusa 5. E os seus múltiplos, né? Se eu multiplico por 2, se aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Se eu multiplico por 3, se aqui é 9, aqui é 12, aqui é 15. Se eu multiplico por 100, se aqui é 300, aqui é 400, aqui vai ser 500. Só vale para catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Quarto caso, vetores que fazem um ângulo qualquer entre si. Então, tá aqui. O vetor resultante é a soma vetorial de A com B. Então, nós temos aqui vetor A, vetor B. Gente, tem alguma pessoa com o microfone ligado? Desliga aí, fazendo favor. Ângulo alfa qualquer entre os dois. E aí, vetor resultante tem origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Isso aqui é pelo método do polígono. E para determinar o vetor resultante, lei dos cossenos, que eu também já havia passado para vocês. Resultante ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Ou R é igual a raiz quadrada disso tudo, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa, que é o ângulo entre os dois vetores. Lembrando o seguinte, os casos particulares, eles são uma simplificação desta equação, tá? Então, ela serve também para quando tem mesma direção e mesmo sentido,
que o ângulo é 0 graus, quando tem mesma direção, sentido contrário, que o ângulo é 180 graus, e quando são perpendiculares entre si, que o ângulo é 90 graus. Só que são casos simplificados. Subtração de vetores. Para fazer subtração de dois vetores, nós vamos alterar o sentido de um deles. Então, A menos B é eu somar o A com o inverso de B. O inverso de B, né, o menos B, ele tem sentido contrário. Tá certo? Então, eu pego o A, somo com o menos B, que é o B no sentido contrário, aí eu vou ter o vetor diferença, certo? A gente usa muito pouco a subtração de dois vetores. Agora sim, cheguei onde eu queria. Decomposição de um vetor. E aí nós vamos fazer alguns exercícios também da decomposição de vetores, né? Que a nossa aula não ficou, de decomposição de vetores, não ficou muito boa. Eu vou mostrar aqui de um jeito, depois, sendo necessário, eu mostro de outra forma, ok? Então, olha só. Decompor um vetor é achar as suas componentes retangulares. Retangulares porque o ângulo entre elas é de 90 graus, porque formam um retângulo, tá? E aí eu tenho uma projeção ortogonal, que também é referente ao ângulo de 90 graus. Então, projetando ortogonalmente as extremidades de um vetor A, deixa eu pegar o desenho aqui. Ó, tem o eixo Y, um eixo X e um vetor A. Então, eu vou projetar ortogonalmente as extremidades do vetor A no eixo X e no eixo Y. Ortogonalmente porque forma um ângulo de 90 graus com X e um ângulo de 90 graus com Y. Então, eu conheço o valor de θ, que é o ângulo entre o vetor A e o eixo X nesse caso. Então, a partir da extremidade de A, eu fiz um tracejado paralelo a X até chegar ao eixo Y. Ortogonal aqui, ó, ângulo de 90 graus, certo? E aí eu vou ter AY. O que é AY? AY é a componente do vetor A no eixo Y, ou a projeção do vetor A no eixo Y. Se a partir da extremidade de A eu faço um traçado paralelo a Y, ou ortogonal a X, ó, ângulo de 90 graus, eu tenho aqui AX. O que é AX? AX é a componente do vetor A no eixo X, ou a projeção do vetor A no eixo X. E aí nós vamos formar, então, um triângulo retângulo. Os catetos são módulo de AX, módulo de AY e a hipotenusa é o módulo de A. Lembrando, eu conheço A. Eu conheço o ângulo θ. Se eu conheço o ângulo θ, eu vou numa tabela que tem os valores das funções trigonométricas. Quer dizer, então eu sei o valor do seno de θ, porque é tabelado. Eu sei o valor do cosseno de θ, porque é tabelado. Eu sei o valor da tangente de θ, porque é tabelado. Então, isso aqui eu sei, está numa tabela. Eu conheço o vetor A, conheço o ângulo θ e conheço as suas funções trigonométricas, seno, cosseno e
tangente. E todas as outras também, que eu não sei se vocês já estudaram. Cotangente, secante, cossecante. E aí por diante. Mas que a gente não vai utilizar. Então, nós sabemos que cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o que encosta nele. Então, AX sobre A. Então, nós temos que, multiplicando aqui cruzado, AX é A vezes cosseno de θ. Né? A eu conheço, cosseno de θ eu conheço. Então, é A vezes cosseno de θ. E seno de θ, AY sobre A. Então, AY é A vezes seno de θ. Ok? Só que nós temos aqui uma outra situação. Só um minuto, por favor. Que eu vou pegar aqui. Só um minuto, pessoal. Para melhorar a nossa situação aqui. Retomando aqui. Então, ok. Então, eu conhecia A, cosseno de θ, seno de θ, encontrei AY e AX. Mas vamos analisar uma outra situação. É o vetor A, é o mesmo vetor A. Mas vamos supor que eu não conheço θ. Vamos tirar o θ daqui. Só um minutinho. Tirar ele daqui. Vamos voltar lá. Vamos imaginar que eu não conheço o ângulo θ. Eu conheço este ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Ao invés de eu conhecer, antes eu conhecia o ângulo entre o vetor A e o eixo X. Agora, gente, eu acho que essa parte que eu passei para vocês, vocês não viram, não viram? Eu me baguncei aqui. Estão me ouvindo tranquilamente? E agora, começou? Agora eu comecei a compartilhar, então vou retomar, tá bom?
que eu tirei para arrumar e não coloquei. Achei que eu tinha compartilhado e não foi. Então, vamos lá novamente. Então, é o mesmo vetor A, correto? Só que agora, ao invés de conhecer o ângulo entre A e X, né, que é o ângulo θ, como a gente tinha anteriormente, eu não conheço esse ângulo. Eu conheço o ângulo entre o vetor A e o eixo Y. Eu conheço o ângulo alfa. O desenho para as coordenadas é a mesma. Faço um traçado paralelo a X, tenho aqui a Y, faço um traçado paralelo a Y, tenho aqui a X. Eu quero saber o módulo de AX e de AY. Formou um triângulo retângulo. A mesma coisa. Só que agora, ó, esse ângulo alfa está aqui. Eles são alternos internos. Então, agora eu conheço o ângulo alfa, não mais o ângulo θ. E aí, vamos lá. Continuando. Peraí. Deixa eu voltar. Vou fazer aqui, eu mesma escrever. Então, agora eu conheço o ângulo alfa. Então, isso significa que eu tenho agora seno de alfa, eu tenho cosseno de alfa e não de θ. Então, eu tenho que seno de alfa é igual ao cateto oposto, AX, sobre a hipotenusa, que é A. Então, AX é igual a A vezes seno de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, AY, que é o que eu quero saber, vai ser igual a A vezes cosseno de alfa. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu vou verificar. Eu preciso ficar fazendo isso aqui toda hora? Não. AX e AY vai ser A vezes seno ou cosseno. Aí você vem aqui, olha, quem está sem o ângulo é AX, então vai ser A vezes seno. Quem está com o ângulo é AY, então AY é A vezes cosseno de alfa. Ok? Então é isso que a gente tem que preocupar, é isso que a gente tem que analisar, certo? Eu vou fazer alguns exercícios sobre isso com vocês. Ok, pessoal? Tranquilo? Vou pegar aqui, tem alguns exercícios. Lá do livro de vocês, livro didático, volume 1, página 27. Página 27. Vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Tá bom? Se precisar depois, outros, vocês podem pedir, podem perguntar, tá bom? Que aí a gente faz. Ok. Ok. Tá aqui. Tampar minha cara. Qualquer coisa, vocês me chamem e me falem. Certo? Olha só. Então, vamos lá. Página 27, número 16.
Um garoto corre puxando um aviãozinho de plástico que se desloca a uma altura constante. A força com que o garoto puxa o aviãozinho faz um ângulo de 30 graus com horizontal e tem intensidade de 48 newtons. Ver figura a seguir. Foram dados seno e cosseno de 30 graus. Eu quero saber qual é o módulo da componente horizontal da força. Como é um exemplo, eu não vou fazer só do horizontal, vou fazer dos dois, tá, pessoal? Módulo da componente horizontal, módulo da componente vertical. Como a gente está fazendo uma revisão, vou fazer os dois, tá? Então, olha só. Vamos lá. Vamos fazer o desenho aqui bonitinho. Eu apanho ainda com isso aqui, mas vocês entendem, né? Eu vou, apanho de novo, mas tá. Aí, beleza aqui. Então, eu tenho meu eixo Y, meu eixo X, certo? E vou desenhar a força. Não vai ficar muito certinho, não, porque nunca fica. A força F. Tá aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, certo? Então, a partir da extremidade, eu faço um traçado, finge que está na extremidade, tá, pessoal? A partir da extremidade, volta aqui, que eu tenho que ir lá pegar a forma. A partir daqui, da extremidade, eu faço um outro traçado. Dá para entender, não dá? Que é na extremidade, tá certo? Aqui não dá para a gente pegar muito certinho, não. E aí, nós vamos ter, então, aqui a componente. Aqui é uma força F, então a componente Fx. E vamos ter aqui, bem no eixo Y, tá? A componente Fy. E aqui é a minha força F. Então, eu tenho módulo de F, que eu quero saber a componente horizontal, né? Só quero saber Fx, mas eu vou fazer as duas, tá? Então, eu sei que Fx é F vezes alguma coisa. Eu sei que Fy é F vezes alguma coisa, ou seno ou cosseno. Aí eu venho aqui para o meu desenho e analiso. Olha só, Fy está sem o ângulo de 30 graus. Então, para Fy, eu vou usar seno de 30 graus. Fx está com o ângulo de 30 graus. Então, para Fx, eu vou usar cosseno de 30 graus. Então, essa é a parte que a gente tem que prestar atenção para ver qual eu vou usar seno, qual eu vou usar cosseno. Sei disso? Agora é só fazer o cálculo. Fx é igual a F 48 newtons. Cosseno de 30 graus foi dado aqui raiz de 3 sobre 2. Então, Fx é igual a 48 dividido por 2, 24, raiz de 3 newtons. Pronto. Tá aqui o resultado que eu queria, porque eu queria só da horizontal. Então, 24 raiz de 3 newtons. E Fy não foi pedido, mas nós vamos fazer. Fy vai ser 48, essa é a componente vertical, vezes meio.
Fy é igual a 24 newtons. Tá aí. Conseguimos fazer. Ok? Dúvida? Página 28, número 17. Continuação aqui. Certo? Para retirar um gancho preso a um objeto, ele é puxado por uma força de módulo igual a 200 newtons, conforme a imagem a seguir. Foram dados seno e cosseno de alfa. Tá vendo? Eu não preciso saber o ângulo. O que eu preciso é o seno e o cosseno do ângulo, né? Se a gente voltar no anterior, olha só, foi dado o valor do ângulo, mas o que eu utilizei foram os valores de seno e cosseno do ângulo. Nesse número 17, no número 17, não me deu o valor do ângulo, eu não preciso, eu preciso do seno e cosseno do ângulo, que é isso que a gente utiliza, certo? Então, eu quero saber com que força o gancho é puxado no eixo horizontal. Então, eu quero saber Fx, módulo de Fx. Com que força o gancho é puxado no eixo vertical? Eu quero saber o módulo de Fy, certo? Depois a gente verifica a letra C. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui de uma vez, tá, pessoal? Então, olha só. Nem preciso fazer meu eixo X e meu eixo Y aqui. Eu vou fazer aqui. Venho aqui na extremidade, que nunca vem na extremidade, mas tudo bem. Aqui é meu eixo X. Aqui, meu eixo Y, certo? Então, aqui, traçado a partir da extremidade, ficou muito feio. A partir da... A partir da extremidade aqui, até chegar em Y. A partir da extremidade até chegar em X, vocês entenderam? Tem que ser na extremidade, né? Que aqui é diagonal. E aí a gente vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando. Aqui nós temos Fx e aqui nós temos Fy. Tá aqui. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X, certo? E aí, vamos lá. Letra A. Eu quero saber Fx, que é F vezes alguma coisa. Letra B. Eu quero saber Fy, que é F vezes alguma coisa. Então, eu venho aqui, Fy está sem o ângulo, então é vezes seno de alfa. Fx está com o ângulo, então é F vezes cosseno de alfa. Fx vai ser 200 vezes 0,8. Fy vai ser 200 vezes 0,6. Então, Fx é igual a 2 vezes 8, 16, 160 newtons. E Fy, 2 vezes 6, 12, 120 newtons. Tá aí. Letra A e letra B.
E aí, letra C. Para retirar o gancho preso, qual seria o melhor ângulo em relação horizontal para se fazer a força de 200 newtons? Quem sabe me responder isso? Hein? E aí, pessoal? Conta para mim. Qual seria o melhor ângulo? Seria mais eficiente para retirar esse gancho, para fazer uma força de 200 newtons, a mesma força, e retirar esse gancho. Sabe me dizer? Corda? Ninguém? Ninguém? Não, não é o 0,8, é o valor do cosseno. Estou querendo saber o seguinte: para retirar esse gancho, qual seria o melhor ângulo que eu posso ter entre essa força e a horizontal e o eixo X? Como é que seria melhor para eu retirar esse ângulo? Vão pensando aí. Ângulo alfa? Tá, mas que ângulo alfa? Que valor de ângulo? Como é que seria mais fácil para eu retirar esse gancho? Espera aí que eu estou repetindo o desenho aqui para a gente fazer a análise junto. Olha só. Vamos pensar aqui juntos, então. Vamos pensar aqui juntos, certo? Se eu tenho esse ângulo alfa que eu não conheço e faço uma força de 200 newtons, inclinado, né? Eu estou querendo arrancar. Imagina aqui o seguinte. Vou mostrar minha cara para vocês de novo. Eu tenho parede, ok? Aqui. E tenho um gancho, certo? Aqui, ó. Isso aqui, olha. Vamos lá. Isso aqui é um gancho que está preso na parede, certo? Então, parede e gancho, certo? Eu quero arrancar esse gancho, ok? Só que, para retirar esse gancho, a força foi feita inclinada, puxou com ângulo alfa. Então, essa força, né, a força foi feita para cá, inclinada. Isso significa que parte da força fica na horizontal, que é a componente Fx, mas parte da força vai ficar na vertical, que é a componente Fy. Fy não ajuda em nada o ato de arrancar esse gancho. Esse Fy pode fazer com que o gancho entorte na hora que ele está sendo arrancado.
Concordam comigo? Que não ajuda em nada no ato de arrancar? Quem vai ajudar no ato de arrancar é a componente fx. Então, quanto maior for, quando eu vou alterando o valor desse ângulo, o que eu faço? Deixa eu alterar aqui, eu preciso da minha caneta. Quando eu vou alterando o valor do ângulo alfa, eu altero o valor de fx, altero o valor de fy. Então, quanto menor for esse ângulo alfa, então eu venho aqui e vou reduzindo. Se eu venho aqui e reduzo o valor do ângulo alfa, olha o que eu vou fazer. Reduzindo o valor de alfa, eu vou aumentar o valor de fx e diminuir o valor de fy. Concordam comigo? Então, eu vou fazer com que a componente de fx seja cada vez maior. Se eu fizer a força de 200 newtons totalmente na horizontal, o meu fy vai ser 0 e o meu fx vai ser igual à própria força F, que vai ser 200 newtons. Então, se eu faço a força totalmente na horizontal, vai ficar muito mais fácil para arrancar esse gancho. Então, a forma mais eficiente é eu pegar esse gancho e puxar com a força totalmente na horizontal. Então, para ficar eficiente, o ângulo da força F que eu tenho que fazer em relação à horizontal tem que ser um ângulo de 0 graus, né? Que aí eu tenho aqui eixo X, força F, os dois na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo é de 0 graus. Ok? Entenderam isso? Ou tem dúvida? Tranquilo ou não? Então, continuando aqui. Beleza, pessoal. Ó, número 28. Número 28 está assim. A asa delta é um esporte radical praticado em algumas regiões do Brasil, como o Vale do Paraná, em Goiás. Nesse esporte, usa-se um equipamento com formato triangular que mantém a pessoa em voo durante um intervalo de tempo. Beleza. Considere uma pessoa que saltou de asa delta e está com velocidade de 70 km por hora numa direção de 60 graus com direção norte-sul de uma bússola. Determine as componentes da velocidade nas direções leste-oeste e norte-sul. Beleza, então agora eu não estou falando em x e em y. Eu estou falando em leste, oeste, norte e sul. Mas eu tenho que lembrar que a direção leste-oeste é perpendicular à direção norte-sul, tá? E aí, pessoal, é muito importante o desenho, tá? A visualização do desenho para gente é extremamente importante, certo? Então, a gente pega aqui e faz o lado errado. Peraí. Vamos lá. De novo, hein? Sem apanhar aqui do desenho. Então,
Seguinte, lápis, quero esse lápis, vamos lá, aqui, olha só. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos direção, aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste, aqui é oeste. Então, o que seria o meu eixo Y? É a direção norte-sul, correto? O que eu tenho aqui, né, como se fosse o meu eixo X, é a minha direção leste-oeste, certo? Nada me impede de colocar aqui Y e aqui X, só que eu tenho que saber, leste-oeste é X, norte-sul é Y. E aí eu venho aqui e faço bonitinho do jeito que tá aqui. Claro que o meu não fica bonitinho do jeito que tá ali, né? Mas vocês entendem. Então, tá aqui 60 graus, correto? Aí eu venho aqui, faço o meu traçado até chegar no eixo X, paralelo a Y. Faço o meu traçado até chegar no eixo Y, paralelo a X, certo? E aí eu vou ter aqui a componente V, aqui é velocidade. Então, aqui a componente Vx, V na direção leste-oeste. E aqui eu vou ter minha componente Vy, que é a componente da velocidade no eixo norte-sul. Aqui é V, certo? Bem, foi dado o ângulo, mas não foram dados os valores de seno e cosseno, né? Então, a Ana Paula, que é aquela malvada, que é aquela pessoa má, ela já deve ter dito para você, se ela não diz, ela dirá que você tem que saber seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 graus, certo? Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus é meio. Então, eu quero saber Vx, que é V vezes alguma coisa, Vy, que é V vezes alguma coisa. Então, é isso que a gente quer saber. Correto? E aí, eu venho aqui no desenho. Olha só. Vx está sem o ângulo. Então, Vx é V vezes seno de 60 graus. Vy está com o ângulo. Então, Vy é V vezes cosseno de 60 graus. Então, Vx é igual a 72 vezes raiz de 3 sobre 2. Vx vai ser 36 raiz de 3. Newton não, gente. Quilômetros por hora. E Vy vai ser 72 vezes meio, que é 36 quilômetros por hora. Pronto. Tá aí. Vx e Vy. Ok? Dúvida aqui?
Dúvidas? Dá tempo de fazer mais um? Vamos ver esse aqui. Número 19. Um trenó, esse não tem desenho, né? Então, a gente faz o desenho. Um trenó de massa igual a 10 kg é puxado por uma criança por meio de uma corda que forma um ângulo de 45 graus com a linha do chão. Então, vamos lá. Tá aqui, eixo Y, eixo X, formam um ângulo de 45 graus com a linha do chão. Então, tá aqui, 45 graus com a linha do chão, certo? E aí, seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso é tabelado, certo? E aí, pediu para considerar raiz de 2 igual a 1,41. Então, 1,41 dividido por 2, 0,705. Então, seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus, que é igual a 0,705. Lembrando, seno e cosseno são adimensionais, não tem unidade, certo? Ao longo da corda, considerando G, aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, indique a alternativa que contém afirmações corretas. Tá. Então, vamos lá. Olha só. Componente horizontal vai estar aqui. Componente vertical vai estar aqui. Então, nós temos, ó, aqui, tá aqui. Beleza. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos pensar o seguinte. Nós temos trenó, está aqui, certo? Tem uma força F agindo sobre este trenó, que eu posso decompor em Fy e em Fx. Além disto, esse trenó, então, ao invés de eu usar a força F, eu vou usar Fx e Fy. Fx e Fy substituem a força F. Vou tirar o desenho daqui e vou trazer ele aqui para baixo. Então, olha só. Vamos supor que aqui é o trenó, certo? Então, ao invés de eu analisar Fx, eu vou analisar as forças F, Y, tá para cima, Fy, age sobre o trenó, Fx, age sobre o trenó, e o peso também vai agir sobre o trenó. O peso também vai agir sobre o trenó, certo? Então, eu vou achar, primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor de cada uma dessas forças, tá certo, pessoal? Para depois eu fazer a análise. Porque aqui está falando de componente vertical, componente horizontal, ergue o trenó, não ergue o trenó. Então, para isso, vamos achar o valor de cada uma dessas forças. E aí a gente faz a análise do que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Fx
é F vezes alguma coisa. FY é F vezes alguma coisa. FY está sem o ângulo, então FY é vezes seno e FX é F vezes cosseno de 45 graus. Mas se seno e cosseno de 45 graus são iguais, Fx e Fy também são iguais. Então, eu calculo uma aqui. Fy vai ser a força F é 60 vezes 0,705. Fy vai ser 42,3 newtons. Esse é o valor de Fy. Tá aqui. Mas cosseno de 45 graus é a mesma coisa. Então, Fx Fx também vale 42,3 newtons, certo? Só que no trenó também está agindo o peso. E aí vamos lembrar, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, segundo a lei de Newton. A massa é 10 kg, a aceleração da gravidade 9,81. Então, peso aqui vai ser de 98,1 newtons. Este é o peso desse trenó. Então, achei o valor dessas três forças. Aqui, 42,3 newtons. Aqui, 42,3 newtons. E aqui, 98,1 newtons. Beleza. Essas duas forças substituem F. Agora, vamos analisar as alternativas, certo? Letra A. As componentes horizontal e vertical da força aplicada pela criança são iguais e valem 30 newtons. Falso. As componentes são iguais e valem 42,3 newtons. Verdadeiro. Vimos que essa aqui é verdadeira. Vamos analisar as outras. A força vertical é tão grande que ergue o trenó. Por isso que a gente tem que calcular o peso. Se essa força fosse maior do que o peso, se a componente em Y fosse maior do que o peso, iria erguer o trenó sim. Então, é falso. A componente horizontal aqui, estou falando que elas são diferentes, então aqui nós já vimos que não. Falso e falso. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Seguinte, vocês tinham feito perguntas aí sobre os exercícios? Pergunta de novo, qual que era a dúvida sobre exercício? Quem me fez pergunta? João, não foi? Pergunta aí, João. Pergunta novamente, que eu procurei lá atrás, mas não achei, não. Perguntei novamente. E aí? É só do livro de atividades? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui as páginas. Espera aí, só um minutinho.
Só um minuto. Que eu confirmo as páginas aqui. Essas e essas. O que acontece é o seguinte, a matéria da AS de vocês é só a matéria do volume 1. Então, assim que terminar a matéria assim que terminar, né, como é que fala? Terminar a S, aí nós vamos continuar, tá certo? Aí a gente vai continuar o nosso conteúdo. Aí a gente vai para a lei de Kepler novamente, aí nós vamos para lei da gravitação universal, tá certo? Porque a gente teve que retomar semana passada para não ir para frente na matéria com vocês tendo que fazer a V1. E essa semana também é semana de revisão para esse. Ok, pessoal? Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Ok? Então, a gente encerra por aqui, tá? Sexta-feira nós teremos aula novamente. Então, sexta-feira vocês marquem as dúvidas que vocês tiverem. Sexta-feira a gente tira algumas dúvidas, tá? Resolve exercícios. Oi. Oi, quem entrou aí? Pode falar. Se precisar falar alguma coisa, pode falar. Tranquilo? Podemos encerrar então? Então, beijos para vocês, bons estudos e até sexta-feira. Certo?